Pessoal, vou falar agora de um componente de eletrônica que sem ele não existiria com certeza essa ciência, a ciência da eletrônica. Basicamente, a eletrônica se compõe de três componentes passivos, que é o capacitor, o indutor, também chamado de bobina, e o resistor, e os componentes ativos, que são os semicondutores, os diodos, os transistores, que são esse aqui, os circuitos integrados e por aí vai. Mas pessoal, a ideia do transistor, desse componentezinho, ele nasceu na realidade antes da própria descoberta dos semicondutores. Ele nasceu com a válvula termiônica. E a válvula, ela tinha a ideia de controlar o fluxo elétrico, assim como uma torneira controla o fluxo de água. Então é mais ou menos assim, pessoal. Isso aqui é comparando, é um cano d'água, né, de um grosso, né, um calibre maior, e esse aqui é outro cano d'água fino com a válvula aqui pequena, certo? Através dessa válvula, desse fluxo de água aqui pequeno e fino, seria possível controlar o fluxo d'água desse cano maior aqui. A ideia do transistor, o transistor de junção bipolar, que é esses aqui, são os mais comuns, é justamente essa. É controlar o fluxo de corrente elétrica através de um fluxo de corrente menor aplicado à base dele. Então, assim como a válvula triúdo que veio antes do transistor, ele tinha um dispositivo chamado grade, que controlava o fluxo de corrente. O transistor possui a base, que nesse pequenininho aqui ele fica no meio, e nesse é essa aqui, essa mais à esquerda. Então a base, ela controla o fluxo de corrente maior que transita no transistor. É o fluxo de corrente que vai passar entre o coletor e o emissor. Então, gente, o transistor ele funciona como uma fonte de corrente, como eu já falei, controlada por outra fonte de corrente. É uma fonte de corrente aqui maior, controlada por uma fonte de corrente menor, certo? E ele tem diversas aplicações na eletrônica. Ele pode funcionar como uma chave, operando na região de corte, na região de saturação, liga e desliga. E pode funcionar também como um dispositivo que amplifica sinais, certo? Você aplica um sinal na base dele, um sinal variável, um sinal elétrico variável, uma onda senoidal, e na saída do transistor, no coletor, no emissor, você vai captar aquela onda ali amplificada, ou em tensão e corrente, amplificada na potência. Pois bem, eu vou mostrar aqui, vou mostrar aqui um circuitozinho simples, que é esse aqui, e ele demonstra esse controle de corrente, né, através de um pequeno potenciômetro aqui colocado na base do transistor. Vou ligar e vocês vão ver. Que aí a luz bem fraquinha. Eu vou girar aqui e ali vai aumentar a intensidade. Abaixou mais, agora vai aumentar. Girando aqui, ela vai aumentar. Pronto. Exatamente esse funcionamento. Essa é a aplicação mais simples do transistor. O transistor aqui, nesse caso, ele está funcionando só com a corrente contínua, a corrente que só segue um único sentido. Mas um transistor, ele trabalhando num amplificador como esse aqui, como foi mostrado nos circuitos aí no YouTube, ele funciona em corrente contínua e corrente alternada. E quando se faz o projeto de um circuito desse, você tem que levar em consideração a análise de corrente contínua e a análise de corrente alternada. A corrente contínua, ela vai ser necessária para polarizar o transistor, para colocar o transistor na região adequada, na região para que ele trabalhe, para que ele consiga amplificar o sinal ao ponto de ficar dessa forma aqui, simétrico. A quantidade que está em cima é mais ou menos a quantidade que está embaixo. Então, a polarização do transistor tem essa importância. Se eu não polarizar adequadamente, se você fizer um projeto e não polarizar adequadamente, o sinal vai ficar mais ou menos assim, né? Pode ver que há uma assimetria. Um sinal acima ele está menor do que o sinal de baixo. Ao contrário, seria assim também, o sinal de cima fica bem maior que o de baixo. E esses sinais aqui, amplificados, mais assimétricos, eles são distorcidos. Eles não são puros e fica aquele som totalmente distorcido. Assim,
quando se projeta um circuito de amplificador de áudio, o ideal é que ele amplifique o sinal e o sinal seja simétrico. No circuito que eu mostrei aqui, né, essa polarização, a chave dessa polarização é colocar a metade da tensão de alimentação no meio desses dois transistores aqui, na saída deles. Então assim, tem dois, a tensão vamos dizer que seja de 12 volts, ali no ponto de saída tem que ser a metade da tensão de alimentação, ou seja, 12 dividido por 2, 6. Se for 15 vai ter que estar 7,5. Isso eu vou fazer você pode fazer um ajuste ou calculando através mesmo de um potenciômetro com multímetro até chegar ao ponto adequado. O transistor, pessoal, assim, ele exige um conhecimento matemático para o projeto, mas existem várias fórmulas e várias regras simples que faz com que uma pessoa que tenha um pouco de conhecimento seja capaz de fazer um amplificadorzinho simples, sabendo determinadas fórmulas e sabendo do conhecimento. É isso aí, pessoal.